Então, crianças, vocês puderam assistir aí através de um vídeo na cidade de Curitiba, né, os danos que uma queimada pode trazer para a saúde e para a vida das pessoas, né? Não só das pessoas, mas para o meio ambiente, que a gente viu que as queimadas destroem o solo, tiram o abrigo dos animais, poluem, entre outras coisas. Então, na sequência, a gente vai ler aí o texto, tá? Na página 30, queimadas. As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. Por que a gente fala, né, de técnicas agrícolas? Porque geralmente o fogo ele é utilizado para abrir um espaço, né, para poder se plantar algo. No Brasil, há registros da utilização das queimadas desde o período colonial, quando já era usada para a retirada da cobertura vegetal original antes do plantio e formação de pastagem. Por essa técnica rápida e barata, ainda é muito utilizada no meio rural. Além do custo, que é muito baixo, e rapidez, porque queima rápido, né? Leva-se pouco tempo em relação ao que seria cortar, roçar, né? O fogo é muito mais rápido. É considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do solo, uma vez que as cinzas que restam após a passagem do fogo seriam uma espécie de adubo natural. No entanto, esse modo de limpar o terreno, na atualidade, é alvo de críticas por parte de ambientalistas e técnicos. Vamos destacar aí esse segundo parágrafo, né, que está falando que é uma técnica, né, barata e rápida, usada por muitos agricultores, e eles alegam, né, que as cinzas que ficam no solo se tornam um adubo natural. Será? Né? Como está dizendo aqui o próprio texto, alvo de muitas críticas. Quais são as principais causas, né, das queimadas? A gente tem uma imagem aí na página 31 que nos mostra essas causas. Vamos ver? Além da utilização das queimadas como a técnica agrícola, outros fatores também provocam queimadas, especialmente nos períodos de estiagens prolongadas. O que são essas estiagens prolongadas, né? É a falta de chuva em determinada região. Então, isso pode também fazer com que aumente as queimadas. Por exemplo, agora, mês de julho, agosto, até setembro, são meses em que o tempo está muito seco, né? Falta a umidade. Então, o que a gente mais vê as margens da rodovia, né, em bairros próximos são as queimadas. A gente fica cheio daquela fagulhazinha preta dentro de casa que é horrível para limpar. O ar, a gente sente a garganta e o nariz mais seco, tem necessidade de estar tomando muita água, o ambiente está bem arejado, enfim. São consequências da queimada e a gente vai ver aí agora, tá? Na imagem, a gente vê a área de floresta devastada e queimada para a produção agropecuária, tá? Aí, no caso, vai se tornar pastagens, né, para a criação de gado. Então, o que a gente vê aí, desmatamentos para a retirada de madeira, né? Queimam-se as plantas menores para facilitar o corte das árvores de médio e grande porte. Colheita manual de cana-de-açúcar, também com o objetivo de limpar o terreno e facilitar o corte. Ainda é comum a queima de canaviais. Para quem não sabe, né, acho que a gente viu na apostila de geografia, se eu não me engano, no primeiro trimestre, a gente viu a produção, né, do açúcar. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Como acontece da cana sair do campo até chegar ao produto que está na nossa mesa. E a gente viu que essa queima da cana-de-açúcar é muito comum, tá? Antes de ser cortada. E aí tá explicando, também tem como objetivo limpar o terreno para facilitar o corte.
que ainda é muito comum essa queima, tá? Vandalismo e negligência são responsáveis por desastres no Brasil e no mundo. Ainda é comum haver queimadas provocadas por cigarros acesos jogados às margens das estradas e rodovias. Quem fuma, né, geralmente está dentro do carro, não vai fumar com os vidros fechados. Então, qual é o hábito da pessoa? Fuma, termina de fumar, joga aquela pontinha do cigarro que sobra pela janela. Se tiver aceso, se tiver um tempo seco como estamos, certamente vamos ter fogo à margem da rodovia, das grandes vias, né? Terrestres. Então, temos que ter cuidado. Os balões das festas juninas e os fogos de artifício também utilizados em festas e em comemorações são causas frequentes de incêndios florestais e queimadas. Também é outro perigo, né? Soltar balão é proibido, tá? Por lei. As disputas pela posse de terra motivam as queimadas criminosas em frequentes ocorrências país afora. Então, aí abaixo a gente tem uma imagem, né, que mostra, né, a queimada na floresta amazônica, né, que é um dos grandes alvos aí. E a gente tem um carinho muito especial, porque a frase que traduz a Amazônia é que ela é o pulmão do mundo, né, por ter um vasto e amplo bioma, né, fazer parte do bioma brasileiro. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui onde eu tenho todas essas informações, a gente vai, como tem bastante coisa, a gente vai destacar, né, fazendo assim, ó, um contorno à volta, porque são informações importantes, tá? Ó, vocês podem fazer assim, igual a tia Jerusa fez, tá bom? Na sequência, na página 32, dando continuidade aí às informações que tivemos, a gente vai continuar falando o seguinte: considerando apenas o aspecto da retirada da vegetação original, as queimadas provocam a alteração do equilíbrio dos ecossistemas nas mais distintas paisagens, uma vez que impacta diretamente a manutenção da fauna, na circulação de águas superficiais e subterrâneas, nas condições de temperatura e umidade, na liberação de vapor de água da atmosfera. Informação importante, tá vendo? Porque não devemos fazer queimadas. Então a gente vai destacar todo esse parágrafo aí, ó, né? Que além do desequilíbrio do ecossistema, foi o que eu falei, né? Tira a proteção do solo, né? Atinge níveis de águas superficiais e subterrâneas, destrói abrigos de animais, enfim, N coisas, né? Então, quais são as consequências preocupantes decorrentes das queimadas? Vamos ver aí as informações que seguem. E de antemão já vamos destacar aí também. Você pode, né, marcar linha por linha ou pode fazer aquele contorno em volta, igual a tia Jerusa mostrou aí na questão da página anterior. Então, o que acontece? Ó, consequências preocupantes decorridos a queimadas. Diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes na atmosfera piorando a qualidade do ar, aumento das doenças respiratórias em razão dos gases e partículas nocivas, né, que fazem mal à nossa saúde, danos ao patrimônio público e privado, cercas, casas, rede de energia elétrica, agravamento do aquecimento global, contribuindo para a elevação da temperatura, diminuição da fertilidade do solo, que perde a matéria orgânica e umidade, intensificação da erosão nas áreas atingidas pelo fogo. Então, como eu falei, a gente vai destacar aí também, tá? Pode ser um contorno em volta. Eu tô até usando outra cor, tá? Quem tem aí mais de um marca-texto, ó, pode fazer um diferencialzinho, tá? Então, o fogo traz benefícios, a gente viu,
mas mais que benefícios, a gente está vendo também que ele traz muitos problemas, tá? E aqui no caso, não é apenas um problema, né, designada a uma pessoa, atinge, né, globalmente, então isso é importante. Agora, como que é feito esse monitoramento? Há pelo menos 2 décadas, né, a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em parceria com outros órgãos governamentais, monitora por meio de imagens de satélites a ocorrência de queimadas em áreas rurais e de vegetação nativa do Brasil. Nativa é que assim, nunca foi tocada, né, nunca foi desmatada, nunca foi, não teve acesso humano, por isso que chama de nativa, que está ali intocável, né? Dados divulgados pela empresa dão conta de um aumento expressivo dessas ocorrências nos últimos anos em todo o país. Agora, a queimada pode ser boa? Vamos ver. Em alguns ecossistemas específicos, como o cerrado, as queimadas podem ocorrer de forma natural. Nesses casos, as queimadas e as plantas desse bioma são adaptados à passagem do fogo e até se beneficiam dessa ocorrência. Algumas espécies de plantas do cerrado só germinam ou frutificam quando são submetidas a altas temperaturas das queimadas naturais. Animais dessas regiões também conseguem se esconder ou fugir das áreas atingidas pelo fogo. Então, gente, aqui está muito especificamente qual é a área, né? A área do cerrado, dizendo aí, ó, que plantas germinam e frutificam se passar por essa alta temperatura, que no caso aí o fogo, tá? Na sequência, na página 33, lá em cima, para a gente fechar o texto, no entanto, as queimadas do cerrado só são benéficas quando ocorrem de maneira espontânea, ou seja, natural. Uma significativa parte da vegetação, tá vendo? Um pouquinho hoje, crianças. Nativa do cerrado brasileiro tem sido permanentemente destruída para o desmatamento e pelas queimadas para a produção de carvão vegetal e expansão do agronegócio. Foi o que eu falei, né? São desmatados para carvoaria, para pastos, para agricultura, enfim, né? Sofremos um pouco com isso. E agora a gente vai passar para a parte prática, que são as atividades, mas eu já volto.